Hoje trago a vocês a terceira parte de soluções, falando sobre diluição de soluções, mistura de soluções e titulação. Vamos lá? Pessoal, agora diluição de soluções. A diluição consiste em enfraquecer uma concentração. Veja que se tiver uma solução concentrada, ao adicionar nela um solvente específico, essa solução que antes era concentrada, ela passa a ficar enfraquecida. E aí a gente diz que houve uma diluição daquela solução. Então nós temos agora uma solução diluída. Observe que eu posso ter aqui uma solução inicial. E aqui nessa solução inicial, eu posso acrescentar água, por exemplo. Suponha aí que seja uma solução de água e sal. Aí eu vou acrescentar mais água. E aqui agora eu vou ter uma solução final. Aí veja bem, a solução inicial tinha uma concentração específica. Agora que eu adicionei mais água, eu tenho aqui uma solução final, que é uma solução diluída. Mas veja que o único acréscimo que teve aqui na solução inicial foi de solvente. Isso quer dizer que o soluto é o mesmo. Então eu vou chamar aqui a solução inicial, que tem um soluto, vou chamar a massa dele de massa 1. E aqui na solução final de massa 2. Mas os dois possuem a mesma massa, tá? A solução inicial e a solução final. O único fator foi o acréscimo do solvente água. Agora veja que interessante. A concentração, vou fazer aqui em cima, a concentração comum é a massa dividido pelo volume, conforme visto em aulas anteriores. Agora veja, pessoal, se nos dois casos a massa do soluto se conserva, então eu posso dizer aqui que a massa 1 é igual à massa 2. Aí veja bem aqui pela fórmula. Nós temos a concentração da solução inicial e a concentração da solução final. Então veja bem, se eu fosse procurar a massa aqui, era só multiplicar os inversos. Aí faria M vezes 1 era M e C vezes V vai dar C vezes V. Então, se essas duas massas são iguais, a fórmula para encontrar a massa 1 é C vezes V. Então eu tenho aqui C1 vezes V1, que é igual à massa 2, que é C vezes V, ou seja, C2 vezes V2. E aqui nós temos também uma forma clássica de trabalhar com diluição de soluções, que a gente vê muito em laboratório. E de modo análogo, a gente poderia também calcular a concentração molar vezes o volume inicial e a concentração molar vezes o volume final. A mesma coisa, aliás, a mesma aplicabilidade. Agora veja, pessoal, mistura de soluções. Imagina se eu tiver uma solução, olha, uma solução 1 e vou misturar com uma solução 2. O resultado dessas duas soluções é o que nós chamamos de mistura, mistura de soluções. Então veja bem, suponha que essas duas soluções têm o mesmo soluto. Então veja, aqui nós vamos ter a massa do soluto 1, a massa do soluto 2 e aqui a massa do soluto na mistura, a massa 3. Como a gente já viu, para encontrar a massa é só multiplicar a concentração vezes o volume. Então aqui nós temos o seguinte, a concentração 1 vezes o volume 1 mais a solução 2, que no caso é a concentração 2 vezes o volume 2, que é igual à mistura, que é a concentração 3 vezes o volume 3. E aqui a gente acaba estabelecendo a formulazinha, a relação entre a concentração e o volume, já que nós temos aqui solutos iguais. Então a massa do soluto na mistura nada mais é que a soma das massas do soluto nas duas soluções. E de modo análogo, eu poderia aplicar também aqui no lugar de concentração comum, a concentração molar, por exemplo. Mantém o mesmo padrão. Agora, pessoal, e se as soluções fossem diferentes?
Por exemplo, se eu tivesse aqui uma solução de NaCl, por exemplo, mais uma outra solução, neste caso aqui de KBr, aqui eu teria uma mistura, onde nessa mistura estariam presentes o soluto NaCl e o soluto KBr. Neste caso, a gente calcula de forma paralela. Por exemplo, aqui, ó, se eu for calcular do NaCl com a mistura, eu tenho aqui que a concentração 1 vezes o volume 1 é igual à concentração 3 vezes o volume 3. Ó, concentração 3 vezes o volume 3. Isso para o NaCl. Já para o KBr, eu teria aqui a concentração 2 vezes o volume 2 é igual à concentração 3 vezes o volume 3. Já que concentração 1 e volume 1 se refere à solução do NaCl, concentração 2 e volume 2 se refere à solução do KBr, e a concentração 3 e volume 3, que em ambos os casos, se refere à mistura. Pessoal, sobre a titulação, é o seguinte, nós temos aqui um instrumento chamado bureta, aqui é o Erlenmeyer, aqui eu tenho um suporte universal e as garras que estão prendendo a bureta. Veja bem, a titulação consiste na determinação da concentração de uma solução a partir de outra. Então, nós temos aqui, dentro dessa bureta, hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Aqui, nesse recipiente, eu tenho uma amostra de ácido clorídrico, só que aqui eu coloquei um indicador fenolftaleína. Aquele indicador que em presença de ácido fica incolor, mas que na presença de base fica rosa. Então, eu vou deixar gotejando um pouco de hidróxido de sódio, e quando essa solução começar a ficar quase rosa, é porque está acontecendo aqui a neutralização, ou seja, é o momento de viragem, é o ponto de viragem. A titulação encerra quando essa solução atingir o ponto de viragem. Então aqui eu vou deixar cair um pouco de gotas. Olha, o líquido ele fica rosa, você chacoalha um pouquinho para ele ficar incolor. Só vai acabar quando a cor não mudar mais. Bem de leve aqui, ó, nós temos, observe. Ó, começou a ficar um pouquinho rosa. Tá vendo? Pouco a pouco ele vai atingir o ponto de viragem. Agora é com muito cuidado. Coloquei 3 gotinhas. E na verdade, 2 gotinhas ou uma ali já resolveria o problema. Olha pessoal, como a cor agora ficou rosa, e perceba que não muda mais de cor, nós temos aqui o ponto de viragem. Porém, aqui bastaria ter colocado uma gota ou 2, ficaria um rosa mais fraco. Quanto mais fraquinho o rosa ficar, mais perto da neutralização está. Eu coloquei aqui 3 gotinhas e acabou ficando o rosa assim um pouquinho forte. Então veja bem, com a quantidade de solução que tinha aqui presente, com a quantidade de solução aqui presente, eu conseguiria determinar a concentração desse ácido aqui, já que eu já sabia a concentração dessa base. Ou, se eu soubesse a concentração desse ácido, eu poderia determinar a concentração dessa base. Só que esse cálculo para a determinação de concentração veremos em aulas futuras. Por enquanto, é só para que vocês tenham mais intimidade de como ocorre a titulação. Mais uma vez, a titulação consiste na determinação da concentração de uma solução por outra solução pré-conhecida. E aí, a forma mais didática que a gente tem é a mudança de coloração. Em presença de fenolftaleína, a mudança de cor ocorre do incolor para rosa, tá? E aqui se chama ponto de viragem, é o momento que ocorre a mudança de cor. Não pode ser uma mudança muito brusca, tem que ser uma mudança bem suave.
E é isso. O rosa agora está ficando assim bem clarinho. E aqui nós temos o processo conhecido como titulação. A gente pode determinar uma série de outros fatores, concentração de ácido acético no vinagre. Então a gente tem várias saídas para a titulação. Valeu, pessoal? Por essa aula é só. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha e até a próxima. Valeu, galera. Até mais. Tchau.